O dia em que eu ajudei um senhor de 81 anos a fazer o intercâmbio. Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio. E hoje aqui no Compartilhando Experiências eu vou falar para vocês de quando eu ajudei um senhor de 81 anos a fazer intercâmbio. Isso mesmo, você não ouviu errado, 81 anos, tá? Bom, o que acontece? Muita gente, né, acredita e acha, enfim, que o pessoal de mais idade não pode fazer intercâmbio, ainda mais, né, acima de 80 anos de idade, né? Então, assim, pode sim fazer intercâmbio e digo mais, cada vez mais esse pessoal aí um pouco mais velho tá crescendo aí, né, o número de alunos para fazer intercâmbio com uma idade, né, mais elevada, né, a melhor idade, né, digamos assim. Então, assim, tá sendo muito comum, inclusive hoje muitas e muitas escolas estão oferecendo programas específicos para esses maiores de idade, digamos assim, né? Então, específicos voltados já não só para o estudo de idioma, mas também já com algum passeio voltado mesmo para essa idade, né? Então, muitas vezes passeios gastronômicos, passeios culturais, coisas que não tem que andar tanto, coisa um pouco mais tranquila, né? Então, realmente, muitas e muitas escolas do exterior estão focando realmente nesse público, né? É claro que a maioria aí dos estudantes, né, que vão assim com uma idade um pouco mais elevada, costuma ter em torno mais ou menos de 40, no máximo aí até 60 anos, tá? Até 50 e poucos anos é o normal. Mas quero compartilhar com você aí a história de quando eu ajudei esse senhor de 81 anos a fazer, né, realmente o intercâmbio dele. Eu tava trabalhando numa agência que não era muito grande, né, isso, assim, essa história ela me ensinou muita coisa mesmo. Então eu acho que por isso que é legal compartilhar e vou também falar pra vocês aí o que eu acabei aprendendo, né, com essa história. Então, basicamente, eu tava nessa agência que era pequena e aí ligou lá um senhor. Até então eu não sabia, né, quantos anos a pessoa tinha, né, nada, atendi e tal, tirei algumas dúvidas. E eu lembro que lá quando eu atendi o telefone, a primeira coisa que ele falou assim pra mim foi assim: vocês não devem ter intercâmbio pra velho aí, né? Dando risada. Aí eu, claro que temos, né, imagina, ninguém é velho, né, aquela coisa toda. E aí ele falou assim: não, mas você não tá entendendo, é velho mesmo, né, brincou comigo. E aí ele me falou, eu tenho 81 anos. Aí eu falei, uau, né, uma pessoa com 81 anos querendo fazer o intercâmbio, e assim, super, sabe, conversando com ele com a cabeça perfeita, assim, super desenvolto, super falando bem. Eu falei, nossa, eu não acredito que o senhor tem 81 anos. Ele, eu tenho, tal, começou a explicar. E ele falou que, assim, ele sempre quis ir pra fora, sempre quis ir pro exterior, nunca teve essa possibilidade, nunca foi nem a turismo, nunca havia ido nem a turismo. E aí ele falou assim pra mim, eu quero ir, só que, né, eu acho que agora é 81 anos, tal, né, já tô muito velho, agora fazia uns anos já que a esposa dele havia falecido, os filhos casados, né, e ele falou assim, eu nunca fui pra fora, e agora eu quero realizar esse sonho, eu quero ir pra fora, só que eu acho que com 81 anos é complicado pra eu ir simplesmente ir a turismo, né, viajar sozinho. Ele falou, eu não quero ir completamente sozinho, mas por outro lado também não tenho ninguém pra ir comigo e eu quero ir vivenciar essa experiência. Uma das coisas que eu sempre quis quando eu era mais jovem era falar inglês. Então eu pensei, né, por que não unir o útil ao agradável, né, uma forma de eu ir pra fora e aprender inglês e conhecer pessoas. Então, assim, ele tava muito na vibe de ter uma experiência nova de vida, sabe? Então isso me chamou muita atenção, porque não era uma pessoa que, eu preciso do inglês porque eu preciso pra, sei lá, conseguir uma promoção no trabalho, ou pra, sei lá, fazer um MBA. Não, ele queria inglês porque ele queria, né? Engraçado, ele queria porque ele não ia usar o inglês provavelmente, né, mais pro trabalho e tal, mas era algo pra ele, era uma realização pessoal. Então ele queria o inglês pra se realizar pessoalmente. E aí ele também queria viajar, né, passear, conhecer as coisas. Então deu muita impressão assim, nossa, trabalhei a vida inteira, né, me matei a vida inteira, não consegui realizar os meus sonhos. Agora minha mulher, né, se foi e eu vou realizar meus sonhos. E eu lembro que quando eu atendia ele, eu ficava assim, sei lá, foi muito bom, sabe? Foi muito gostoso ouvir a história dele e falar, nossa, né, sabe? Dá aquela coisa de, nossa, eu quero ser assim quando eu crescer, sabe? E o nome dele era Agenor, espero que seja ainda, né? Agenor o nome dele.
E aí eu falava assim, não, vamos achar um lugar pro senhor, seu Agenor e tal, e tentei entender o que ele queria, qual que era a ideia. E obviamente, pelo que eu já esperava, né, o sonho dele é Estados Unidos, né? Muita gente, principalmente pessoal mais velho assim, tem muito esse sonho, né, americano, de conhecer os Estados Unidos, de ir pros Estados Unidos, de ver como as coisas são, como as coisas acontecem. E aí a gente começou a ver algumas cidades ali, né, próximo lá dentro dos Estados Unidos, enfim, alguma coisa que interessaria a ele. Eu lembro que na época eu passei a opção de Nova York, não achava a melhor opção, ainda falei pra ele, ó, seu Agenor, é muito movimentado, é uma loucura, né, será que faz sentido pro senhor? Só que era engraçado, quanto mais eu tentava entender o perfil dele, quanto mais eu tentava entender o que ele queria, né, assim, o que faria sentido pra ele, mas eu via que ele tava com um clima, assim, com o objetivo de quero me divertir, quero aproveitar a vida. Então ele, sabe, eu lembro que eu passei em Nova York, ele meio que não curtiu muito, aí eu falei, perto de Nova York, mais ou menos assim, tem Boston, que é um pouco mais tranquilo, pode fazer sentido. Ele, mas o que tem que fazer em Boston? Ele falava pra mim, né? Eu, não sei, o que o senhor quer fazer? Ele, não, eu quero praia, né? Eu quero agitação, eu quero... E eu achava muito engraçado quando eu conversava com ele. Eu falava, gente, que legal, né? Que incrível. Eu lembro que eu peguei... E assim, é claro que muita gente, né? Talvez que fosse atender um senhor de 81 anos, falaria assim, essa pessoa não vai fechar, essa pessoa não vai fazer a matrícula, mas assim, sabe quando você realmente se envolve, né, com o sonho da pessoa? Então realmente eu me envolvi com aquilo e eu senti mesmo que era real, não é que ele tava simplesmente, eu tô só vendo, né, pra passar meu tempo, não, ele realmente queria, sabe? Então foi muito bacana, eu me dediquei muito no atendimento dele. Aí no final a gente ficou entre Miami, né? Ele tava entre escolher Miami, que tinha praia, que tinha agito, que tinha compras, e também entre Califórnia, né? San Diego. Então a gente ficou entre essas duas, e aí no final ele acabou optando por Miami, né? A escola que ele estudou foi na OLA, que é na Open Hearts. E aí ele escolheu a escola, tal, né, tudo certinho. E ele foi pra ficar, gente, acreditem ou não, né, não foi, tipo, pra ficar pouco tempo. Ele foi pra ficar 12 semanas. Gente, 12 semanas, ok, falando, só 12 semanas, são 3 meses, parece pouco, né? Mas fica pensando, imagina, não sei, né, quantos anos que você tá me assistindo aqui tem, mas imagina seu pai ou seu vô, né, ou enfim, fazendo um intercâmbio de 3 meses fora sozinho, né, pensa. Eu lembro que na época eu fiquei meio preocupada, eu falei assim, seu Agenor, será que você fica tudo isso? Não, Bárbara, fica tranquila, eu quero aproveitar, eu quero ir. Eu falei, não, ok, né, vamos lá. E aí a gente organizou, e ainda ele ficou, eu lembro que ele estudou nessa escola, ele fez ainda um curso que era na parte da manhã, então ele falou, não, eu quero estudar de manhã, e à tarde eu quero me divertir, quero passear, quero conhecer, quero fazer compras. E aí na parte da acomodação, ele escolheu casa de família, ele queria casa de família, ele queria vivenciar, né, dificilmente uma pessoa mais velha quer ficar, né, na casa de outras pessoas, e ele queria viver a experiência, ele queria sentir o que era aquilo. E nossa, eu lembro que aquelas semanas assim que eu fui conversando com ele, né, fui chegando nas conclusões de onde ele ia, qual era a melhor opção e tudo mais, né, eu lembro muito assim de que foi muito bacana, né, só que assim, era muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele era super gentil, assim, super alto astral, super, sabe, eu quero me divertir, eu quero aproveitar a vida, parecia, não sei, né, me dava a impressão de que ele era meio, como eu posso dizer, era meio rígido, sabe? Era meio, no fundo ele era meio fechado, parecia que ele era fechado, mas ele queria ter essa experiência de repente pra se abrir, sabe? Parecia que ele não era daquele jeito, mas era o que ele queria ser a partir dali. Então foi muito louco, sabe, fazer parte disso. Então, às vezes ele tava super, não, eu sou assim, né, eu quero viver a vida, mas no fundo você sabia que aquilo não era a natureza dele, sabe? Ele estava tentando mudar a vida dele, ele estava tentando em busca de uma outra coisa. Então, assim, às vezes ele era meio que uma incógnita, às vezes ele tava todo, eu quero curtir a vida, às vezes eu sentia que ele tava com medo, às vezes eu sentia que ele tava com receio. Então não foi só um trabalho de eu vou ajudar ele a escolher a melhor opção de intercâmbio, como muito mais um trabalho psicológico. Por quê? Porque ele queria ir, mas no fundo ele tinha medo, óbvio, né? Até, né, os jovens, né, que vão ter esse medo. Imagina, quando eu fui, eu morri, né, esse medo. Agora imagina só uma pessoa mais velha, sozinha, que nunca estava acostumada a estar sozinha, sempre estava com a esposa, aí ter que, né, fazer uma coisa radical, né, na cabeça ali dele, né, uma coisa totalmente radical sozinho.
Então foi muito assim, um trabalho de, não, o senhor tem que ir, vai fazer bem, né? Seja firme, seja forte. Eu me coloquei totalmente à disposição, assim, pra dar o suporte, pra ajudar ele no que ele precisava. Eu lembro que uma das maiores preocupações dele era casa de família, né? Ele queria muito, mas ao mesmo tempo ele tava com medo. Ele, e se a família for chata, e se não entender nada? Detalhe, ele não tinha nada de inglês, nada. Tipo, nada. Muito básico. E tudo bem, pode fazer intercâmbio, mas no caso, né, às vezes de um jovem é um pouco mais fácil. Mas assim, eu diria que o seu Agenor, ele, sabe, ele conseguiu se soltar de todas as amarras mesmo, assim, sabe? Ele conseguiu falar, não, eu vou ir, sabe, ultrapassar os meus limites, eu realmente vou cumprir meu sonho, vou ir atrás do que eu quero. E foi, assim, uma satisfação enorme fazer parte disso, né? E aí eu lembro que a gente fez, né, todo o questionário, né, da família com ele. Então coloquei lá quais eram as preferências dele. Então se ele preferia casa com criança, eu lembro que ele preferia com criança, queria criança e com animal, ele tava super assim, mas ele fala, a pessoa tem que ser legal, ela tem que ter paciência, né? Será que alguém vai querer receber, né, um velho de 81 anos, ele falava. E eu falei assim, claro que vai, né, óbvio que vai. E aí a gente foi, mandou e tal. E aí, eu lembro que assim, ele deve ter fechado mais ou menos uns 3 meses antes do embarque, tá? E aí ele tinha que tirar o visto ainda, tinha todo um processo. Eu confesso que na época né, quando realmente ele escolheu os Estados Unidos e ele tinha que tirar o visto, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, né? Eu falei, bom, será que, né, um senhor de 81 anos viajando sozinho a turismo, né, porque mesmo indo estudar, ele ia tirar o visto de turista, faz sentido? Aí depois eu pensei, bom, talvez ele possa ir como estudante mesmo, a gente aumenta um pouquinho a carga horária dele e aí ele pode tirar o visto de estudante para os Estados Unidos, e aí? Aí pensei, repensei, né, consultei minha gerente na época, tal, o que a gente faz? Aí chegamos à conclusão que era melhor ele aplicar como estudante, porque um turista de 81 anos, sem família nenhuma aqui, indo pra lá podia, não sei, né, poderia não fazer muito sentido, estudo também poderia não fazer muito sentido, por isso que a gente tava com medo, mas aí a gente falou, eu acho que realmente a melhor opção vai ser como estudante, porque tem as provas, né, vai ter a carta de matrícula na mão, vem o I-20, né, que é um documento que vem lá dos Estados Unidos pro Brasil para poder aplicar pro visto. Falei, bom, vamos aplicar o visto de estudante. E aí, finalmente, o seu Agenor era de São Paulo mesmo, só que ele morava longe, acho que ele era do Morumbi, se eu não me engano. Aí, finalmente, a gente marcou dele ir lá na agência pra gente fazer toda a documentação, fechar tudo certinho, né, fazer a matrícula dele. Aí ele foi. Aí foi, assim, muito bacana, sabe, conhecer o seu Agenor. Eu lembro quando ele chegou, ele tava todo sério. Falei, gente, né... Será que ele... como que será que vai ser isso? Porque, assim, tem dois perfis, gente, que, assim, é uma coisa minha, tá? Sendo bem sincera aqui com você. Tem 2 perfis que eu tenho um pouco de receio, assim, que eu tenho o máximo de cuidado possível. É claro que eu tomo cuidado com todos os alunos, mas quando é menor de idade ou quando é maior de 60 anos, eu tento tomar um cuidado, assim, redobrado. Por quê? Porque assim, é uma pessoa, né, são idades, né, tanto o pessoal muito mais novo quanto o pessoal muito mais velho, são idades assim, que eles estão muito carentes, que qualquer detalhinho, qualquer coisinha que sair fora da expectativa deles pode gerar uma frustração enorme, pode gerar um descontentamento enorme com o intercâmbio. Então assim, eu tomo o máximo de cuidado para explicar tudo do jeito que realmente é, sabe? Tudo do jeito que realmente, sabe, vai acontecer, tentando abaixar ao máximo a expectativa pra se chegar lá, né, for melhor ele gostar mais e não ao contrário, né? Não ir com uma expectativa tão alta e depois chegar lá e ser, tipo, pior do que ele tava imaginando e aí gerar aquela frustração. Então eu lembro que quando ele chegou, eu fiquei meio assim, falei, ai, gente, será que, né, vai dar tudo certo? Ele é fechado, será que ele vai se adaptar? Fiquei pensando. E aí, beleza, né? Servi um cafezinho ali pra ele e tal, e aí eu pedi os documentos dele. Quando ele me deu os documentos dele, o RG dele não era um RG comum, era um RG, eu não sei o nome, mas é tipo a carteira de identificação do exército, né, ele era militar.
E aí eu falei, nossa, ele é militar. Ele é não, né? Ele foi militar, né? Falei, gente, ele deve ser super metódico, ele deve... Aí me deu mais medo ainda. Claro, né? Estereótipo que a gente cria na nossa cabeça. E aí eu falei assim, gente, ele vai ser muito mais metódico. Meu Deus, será que vai dar problema? Será que ele vai gostar? Aí começou a me dar aquele, né, aquela preocupação de que se ele ia gostar. Porque, sabe, eu atendi ele com realmente, assim, tanto gosto, sabe? Tanta felicidade de poder ajudar ele a realizar esse sonho, que eu falei assim, meu, não pode dar nada errado. Sabe quando você pega a responsabilidade pra você? E aí, beleza, ainda brinquei, falei, o senhor era militar, você era, né? Pois é, agora por isso que eu preciso aproveitar a vida agora e tal. Aí ele começou a se abrir, ficar tranquilo. Aí a gente fez toda a questão né, peguei toda a documentação dele, fiz contrato, fiz matrícula, o application form que ele tem que preencher. Ajudei ele com tudo com a máxima cautela. É claro que assim, eu tive que ter um pouco mais de paciência, né? As coisas foram mais devagar. Mas assim, foi uma satisfação tão grande pra mim, gente, que pra mim eu nem senti, sabe? Tipo, nossa, demorou mais, ou foi mais de... Não, porque assim, realmente, sabe, senti que ajudei uma pessoa a mudar de vida real, né? E aí... Beleza, aplicamos pro visto, né? Na verdade, lá era um despachante parceiro que aplicava pro visto, né? Mandamos a documentação pro despachante parceiro, ele foi à entrevista e aí o visto dele foi aceito. E aí foi muito... Nossa, a gente ficou muito feliz. E aí, assim, menos de 3 meses depois do fechamento dele, ele tava embarcando. Aí, beleza, embarcou, chegou lá em Miami. Assim, gente, o intercâmbio dele, eu diria que não foi bom. Foi maravilhoso. Foi assim, algo que nem eu esperava, eu acho que nem ele esperava, ninguém esperava, né? O que aconteceu? Chegou lá, o seu Agenor, ele se adaptou de um jeito, mas de um jeito tão grande. Primeiro que assim, chegou lá, na primeira semana, a escola, veja bem, a escola me mandou uma mensagem, mandou um e-mail, falando que o seu Agenor estava super adaptado, que ele estava adorando e que ele tinha feito amizade com todo mundo, que ele era tipo assim, um mascote, sabe, da escola. Então todo mundo conhecia o seu Agenor, todo mundo falava do seu Agenor, ele tava assim... popular, sabe? Famoso na escola. Então, pra escola parar e me escrever uma mensagem pra falar um negócio desse, então todo mundo ficava assim, muito, assim, sensibilizado e, tipo, muito surpreso a palavra, né? Ficava muito surpreso, assim, de ver o senhor de 81 anos e não fazer um intercâmbio. Então todo mundo queria conversar com ele, todo mundo queria saber as coisas dele, e aí ele foi o quê? Conseguindo evoluir no idioma. Então foi muito legal. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente pode pensar, ou até ele deve ter pensado no íntimo dele, né? Eu vou lá, um senhor, ninguém vai falar comigo, né? Vamos deixar de lado, né? Mas na real, ele não se preocupou com isso, né? Ele pensou o quê? Eu vou realizar meu sonho. Quando ele chegou lá, ele tava tão focado nisso, que ele, assim, viveu aquilo a cada minuto, viveu de uma forma muito intensa. A casa de família, ele amou. Ele fez amizade com um senhor lá, e assim, eles iam pra praia, né? Era um senhor e uma senhora, a casa que ele foi ficar também. Mas é assim, pensa, o senhor e uma senhora eram pessoas da mesma idade pra ele, né? Então eles iam pra praia juntos, sabe? Eles levavam eles pra fazer compras, levavam eles pra tudo quanto é canto de carro, né? Da própria família. Então assim, ele fez uma amizade, ele fez assim, ele simplesmente amou. E aí quando eu falava com ele, eu ficava tão emocionada, eu ficava tão feliz, porque eu falava assim, gente, tá vendo? Né? Como qualquer um pode fazer qualquer coisa, né? Como qualquer um pode de fato ir atrás dos seus sonhos, né? Quantas pessoas a gente não conhece que, sabe, quer fazer as coisas e vira e usa a idade como desculpa, né? Eu não posso fazer isso porque eu já tenho 50 anos. Gente, 50 anos e 81 anos, né? Então pensa, ele conseguiu realizar um sonho, ele conseguiu, sabe, mudar o foco dele, fazer algo que ele queria muito com 81 anos, sozinho, sem ninguém ir com ele, sem nenhum filho ir com ele, sem a esposa dele estar com ele, infelizmente. Então assim, ele realmente conseguiu, sabe, se superar. Então isso pra mim foi um super ensinamento, assim, sabe? Me ensinou muita coisa, me ensinou que, assim, a gente pode realmente fazer tudo que a gente quiser, independente da idade que a gente tiver, independente da condição que a gente se encontrar, né? Às vezes o pessoal, né, de repente você tá assistindo pode falar assim, Bárbara, mas ele devia ter dinheiro, né? Por isso que ele fez. Sim, né, óbvio, ele tinha dinheiro pra pagar o intercâmbio dele de 3 meses em Miami. Estados Unidos não é um país muito barato, então sim, ele tinha o dinheiro, mas assim, beleza, se ele não tivesse, ele poderia ter feito um intercâmbio menor, um intercâmbio de 1 mês, né? Ele poderia ter ido para um país mais barato, ele poderia ter feito outras coisas. E eu digo assim, que, gente, falta de dinheiro
assim, é questão de prioridade, sabe? Principalmente se a pessoa consegue trabalhar, principalmente se a pessoa está trabalhando, porque por mais que seja um pouquinho por mês que dê pra guardar às vezes, né? Às vezes a gente fala, mas eu não consigo guardar nada. Mas sabe, você consegue, de repente, deixar de fazer uma coisa que é mais secundária para guardar o seu dinheiro para fazer um intercâmbio. E assim, dá para fazer. A gente atende muita gente que assim, junta cada centavinho para fazer um intercâmbio, e de verdade é ainda mais gostoso ajudar esse tipo de pessoa, porque a gente vê que realmente aquilo foi um esforço. Então, no caso do seu Agenor, o problema não era o dinheiro, mas o problema era o ir sozinho, né? A coragem de realizar algo tão grandioso ali na mente dele que ele conseguisse, sabe, se superar. Então acho que foi muito mais do que estudar inglês, foi muito mais do que ir para um outro país, foi assim, se superar, foi ultrapassar o seu limite. E aí eu lembro que quando tava para acabar o intercâmbio dele, a gente foi mantendo contato, né, durante muito tempo, e quando tava pra acabar o intercâmbio dele, ele falou, né, mandou mensagem e tal, falou assim, Bárbara, eu não tenho vontade de voltar, o pessoal da escola tá pedindo pra eu ficar. E aí eu até falei com o pessoal da escola, a escola falou assim, gente, a escola não vai ser a mesma sem o seu Agenor, porque realmente, assim, ele foi um ícone, né, uma coisa realmente que trouxe uma energia super bacana pra escola, trouxe sabe, algo, uma energia boa, né? Ele queria conversar com todo mundo, ele queria falar com todo mundo, ele tava super de bem com a vida. Então, assim, isso né, realmente é algo muito bacana. E além de ensinar mesmo que qualquer um pode fazer qualquer coisa, também me ensinou muito assim, que me mostrou, né, tirou um pouco daquele, digamos, talvez possa chamar de preconceito, né? Às vezes não um preconceito consciente, mas um preconceito meio inconsciente, de que assim, muitas vezes algumas pessoas mais velhas entram em contato com a gente, né, como consultor de intercâmbio, e a gente pode pensar assim, bom, mas ele não vai comprar, né? Ele já tem mais idade, ele não vai fazer a matrícula, ele tá só pesquisando, ele vai só fazer eu perder meu tempo. E na real, gente, não é verdade, sabe? Esse foi um dos casos, né? Eu quis compartilhar esse caso aqui específico porque ele foi a pessoa mais velha, assim, que eu mandei pra fazer o intercâmbio, então é a mais marcante. É uma pessoa que, assim, sempre que eu falo do caso dela, todo mundo vira pra mim e fala 81 anos, eu falo 81 anos. E aí eu conto a história e todo mundo fica super feliz de ouvir. Então assim, hoje em dia, quando eu recebo um contato de uma pessoa mais velha, quando eu recebo um contato, né, de uma pessoa aí acima de 50 anos, que quer fazer intercâmbio, eu dou muita atenção. Pra mim é tipo assim, eu lembro do seu Agenor na hora, eu realmente me dedico 100%, sabe? Eu não faço um atendimento meia boca, só porque, de jeito nenhum, sabe? Muito pelo contrário. Eu dou ainda mais atenção porque eu sei o quanto aquilo, sabe, vai transformar a vida daquela pessoa, da vida pessoal dela mesmo, né? Não tô nem falando de profissional e acadêmica, enfim, mas a vida profissional mesmo, mas a vida pessoal mesmo. Então, assim, é muito bacana. Então, tem sim, gente, pessoal mais velho fazendo intercâmbio. É muito incrível ajudar esse tipo de, né, esse perfil de pessoa, que é um perfil diferenciado, é muito legal. E eu particularmente aprendi muito com o seu Agenor. Então eu fico feliz assim de poder compartilhar aí essas experiências. Então a lição que fica é: você como consultor de intercâmbio, dê atenção para esse público, dê atenção para esse perfil, porque realmente é um perfil que transforma não só a vida deles, mas também transforma as nossas vidas, né? Como consultor de intercâmbio, a gente com certeza absoluta é transformado também. E aí o seu Agenor voltou, né? No final das contas ele voltou, ele foi lá na agência, trouxe uma lembrancinha pra mim. Foi assim, bem bacana, foi um atendimento que me marcou muito, assim, sabe? Eu realmente lembro dele. Nossa, faz muitos anos isso. Eu acho que deve fazer, quer ver? 2008 para 2009. Ou final de 2008 ou começo de 2009. Então já faz 10 anos, né? Então o seu Agenor deve estar, se tiver tudo certo com ele, deve estar com 91 anos aí. Então realmente faz bastante tempo. Então, são histórias que você não esquece, né? Eu falo que são histórias que a gente coleciona, são experiências de vida, sabe? De transformação que a gente ajuda a fazer. Então, foi muito bacana. Espero que você tenha gostado aí, né? De eu ter compartilhado essa história do seu Agenor com você. Tenho certeza que isso vai te inspirar, né, a fazer bons atendimentos para esse perfil, porque realmente eles são incríveis.
E espero também que você tenha se inspirado, né, e tenha te ajudado aí a ver alguma coisa de alguma forma diferente, tá? E se fez, né, se você aprendeu alguma coisa, se você gostou da história que eu contei aqui pra você, não esquece de curtir o vídeo, né, pra gente é sempre importante pra poder saber, né, que se vocês estão gostando dos conteúdos, das coisas que a gente posta aqui. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos a história do seu Agenor, né, se você curtiu, se você realmente achou que o seu Agenor fez algo muito legal, comenta aqui embaixo, Agenor, você é demais, comenta aqui embaixo, porque ele vai sentir com certeza essa vibração, e pra eu saber que vocês gostam desse tipo de história, pra eu contar mais histórias como essas aqui pra você, tá bom? Então, Agenor, você é demais, comentem aqui embaixo, tá bom? Não esqueçam também de assinar o sininho se vocês ainda não ativaram. Sempre vai ter novas experiências aqui no Compartilhando Experiências, todas as quintas-feiras com um vídeo novo pra você. Até o próximo vídeo.